Olá, sou o Padre Carlos Azevedo, sou capelão do Hospital Dona Estefânia, sacerdote diocesano há 25 anos. Trabalho neste hospital há 18, neste hospital da Rainha Dona Estefânia, que tem uma história muito bonita, começa logo por aí, uma casa com perto de 144 anos, o resultado do sonho de uma rainha que se inspirou para ser rainha já nas Rainhas Santas da Europa. E é uma história, logo à partida desta casa, uma história muito bonita, onde uma rainha que só foi rainha de Portugal 14 meses, deixou um sonho muito bonito ao seu consorte de um dia construírem um hospital em Lisboa só para crianças. Este hospital tornou-se realidade e esta é uma das primeiras e mais bonitas lições aqui deste hospital. O que é que nós fazemos com a morte dos nossos? Quando alguém dos nossos parte, devemos procurar honrar a sua memória fazendo coisas bonitas em seu nome. Isto é muito cristão. E assim fez o Dom Pedro V, o marido da Dona Estefânia, quando começou a edificar este hospital, correspondendo a um sonho da sua esposa, a Rainha Dona Estefânia, que era uma princesa de origem alemã. Entretanto, como sabeis, esta casa teve o privilégio de ter sido visitada também e aqui ter vivido os últimos dias da sua vida a Santa Jacinta Marto. A Santa Jacinta Marto é testemunha com os outros dois companheiros, o Francisco e a Lúcia. São testemunhas de 6 aparições de Nossa Senhora entre maio e outubro de 1917. Entretanto, também esta visita de Nossa Senhora foi antecedida por algumas visitas do anjo, dito Anjo da Paz ou Anjo de Portugal, que os visitou em 1916, preparando um bocadinho até ao jeito evangélico, preparando o caminho para a vinda de Nossa Senhora. Sempre os anjos na Bíblia vão à frente. E isto é também um sinal de confirmação de todos estes acontecimentos e todas estas graças que aconteceram à volta da mensagem de Fátima. Entretanto, o que acontece, sabemos que em 1918 o Francisco e a Jacinta ficam muito doentes, vítimas de uma epidemia chamada pneumónica, que graçou aqui neste país, nesta cidade de Lisboa, de uma forma muito preocupante e, ficando doentes, são internados no hospital perto de Fátima, em Vila Nova de Orém. Posteriormente, o Francisco piora bastante e morre no dia 4 de abril de 1919 em casa dos seus pais. A Jacinta permanece doente, já um pouco desenganada dos médicos. Os médicos diziam que ela já não iria sobreviver, mas entretanto há um médico de Lisboa, oftalmologista, Dr. Eurico, que também tem o apelido de Lisboa, que vai a Fátima ao encontro do Padre Formigão para visitar os locais onde os pastorinhos tinham sido, tocados por esta graça do céu. E quando chegam lá, o Dr. Eurico, o Padre Formigão, ele apercebe-se que a Jacinta está muito doente. Depois de terem visitado já os locais e terem percebido um bocadinho também toda a envolvência de Fátima. Entretanto, acontece uma coisa muito, muito interessante, que é a insistência de um médico que vai de Lisboa para que a Jacinta viesse até cá, à capital de Portugal, para poder ser tratada neste hospital, que se dizia ser um hospital muito avançado para a época, onde haveria alguma probabilidade da Jacinta ser curada. No entanto, sabemos que foi muito difícil, era muito difícil na altura os pais poderem a trazer, era tudo muito caro, muito dispendioso, as famílias eram pobres e também os pais de alguma forma estavam já de alguma forma capacitados de que a Jacinta não iria sobreviver. Então achariam que não valeria a pena ela vir. Fazem muito insistentemente, este senhor Eurico insiste imenso com os pais para que a Jacinta possa vir e corresponde ao desejo dos pais, corresponsabilizando-se pela vinda dela e pelo pagamento das despesas. Assim a Jacinta, depois de um longo tempo de preparação, vem com a mãe e com o irmão até Lisboa, vem de comboio, não conhecem ninguém, é um tempo muito duro e muito difícil. Inclusivamente a despedida da Jacinta, da irmã Lúcia,
ou da Lúcia, na altura, a sua prima, é uma história muito complicada, também muito dolorida, que a própria irmã Lúcia escreve nas suas memórias. Um tempo em que ela já tinha sido visitada por Nossa Senhora, a própria Jacinta, e tinha recebido a informação que viria para Lisboa, que ia ser muito difícil, queria cá ficar sozinha e que iria morrer também sozinha. Entretanto, sabemos que a Jacinta vem, fica com a mãe alguns dias no orfanato na Estrela. Esse orfanato que existia na altura em Portugal, não havia vida conventual, todos os conventos tinham sido fechados pelo Estado, tinha sido a Revolução da República o que tinha feito com que tivesse acabado a vida conventual em Portugal. Entretanto, a Jacinta fica uns dias, não vem logo para o hospital, apesar de ser essa a intenção principal. Porquê? Porque, na verdade, era preciso uma morada em Lisboa, porque aqui neste hospital foram tratadas as pessoas cá de Lisboa. Então ela fica lá uns dias, inclusivamente dá-se como órfã para poder aqui ser internada, e a mãe só vem acompanhá-la aqui, nem se identifica como mãe, porque não podia assim ser. E a Jacinta chega a Lisboa 21 de janeiro de 1920, é internada aqui no dia 2 de fevereiro do mesmo ano, depois no dia 10 de fevereiro é sujeita a uma difícil cirurgia e no dia 20 de fevereiro às 10h30 da noite daqui parte para Deus, sozinha, como já tinha referenciado. É referida várias vezes a visita de Nossa Senhora à Santa Jacinta aqui no Hospital Dona Estefânia. Muitas vezes a Jacinta falou com as pessoas que estavam à volta desses colóquios que ela tinha com a Nossa Senhora. Inclusivamente é referida a enorme maturidade da Jacinta nos seus 10 anos incompletos, ou seja, nos seus ainda 9 anos de idade. Que maturidade tinha esta menina? Onde é que ela foi alcançar esta maturidade? Uma criança que antes das aparições era uma criança perfeitamente normal e continua a ser, mas que depois das aparições mostrava efetivamente uma enorme maturidade espiritual e humana. Ela diz, quando questionada a esse respeito, que as coisas que sabia, umas pensava às elas, mas muitas das coisas que sabia tinha sido Nossa Senhora que lhe tinha ensinado. É por isso também, muitas vezes, este grande apelo que o próprio Papa São João Paulo II confirma em Fátima, um apelo a que os pais e os avós coloquem as suas crianças na escola de Nossa Senhora. E é também um apelo que daqui sai para o mundo inteiro, para que as famílias coloquem efetivamente os seus pequeninos na escola de Nossa Senhora. Entretanto, a Jacinta entra aqui no dia 2, só tem a presença da sua mãe até ao dia 5 de fevereiro aqui em Lisboa. A mãe teve que voltar para Fátima para tomar conta dos outros irmãos, visto que o pai não conseguia tomar conta das crianças e ir trabalhar. Entretanto, a mãe volta no dia 5, a muito custo. A mãe deixa o recado que se a Jacinta piorasse, que a informassem para ela vir logo. Entretanto, sabemos que no dia 19 de fevereiro, na véspera da sua morte, é enviado um telegrama para que a mãe venha, porque ela não estaria muito bem, mas depois, com tudo aquilo que era naquela altura, muito complicado. Estamos a falar hoje, para irmos de Lisboa a Fátima, demoramos cerca de 1 hora. Naquela altura demorava 6 horas. Portanto, imaginemos, era tudo muito complexo. Vir também de um sítio da província, enfim, quase desterrado em relação à capital, para Lisboa, era tudo muito complexo. Bom, o que sabemos é que a Jacinta do dia 5 ao dia 20 fica mesmo sozinha aqui nesta casa. Isto é uma profunda interpelação, juntamente com outros aspectos aqui da presença da Jacinta, que é o facto de nós podermos valorizar e chamar a atenção daquilo que é o facto de nós, quando temos gente nas nossas vidas e gente que nos acompanha e gente que faz parte da nossa existência, devemos cuidar muito bem dessas pessoas. Até lembrando este testemunho da Jacinta, que aqui viveu os seus últimos dias sozinha. Como ela desejaria ter tido alguém, mesmo que às vezes fosse um pouco chato, que estivesse aqui a acompanhá-la, não é? E que estivesse sempre presente. Na verdade, ela não teve essa presença. E isto faz-nos lembrar a importância de nós valorizarmos muitas vezes as pessoas que temos na nossa vida. Também, num tempo em que nós dizemos muitas vezes mal da vida e dizemos tantas vezes que está tudo sempre em crise, eu penso que naquele tempo, efetivamente, as pessoas estavam muito mais em crise. Ou seja, tudo era pago, tudo era muito complicado, todos os pequenos, grandes pormenores, não só da saúde, mas da vida material das pessoas, era tão difícil. Eu creio que hoje, quando nós nos queixamos, cometemos também um pecado muito grave.
contra Deus e contra a vida, porque efetivamente nós temos muitas condições e o mundo até produz riqueza para toda a gente viver com o essencial, mas infelizmente sabemos que nem sempre é assim. Se calhar o mal e a grande crise é ainda dos corações das pessoas e das suas vontades fracas e mal formadas. E, portanto, aqui também sai este apelo para que nós sejamos felizes. É um grande desafio feito aqui neste hospital para todos nós. Temos a obrigação de ser felizes, até por aqueles que não têm essa possibilidade. Nem só porque não vivem já, mas também porque não têm tantas condições quanto isso. Devemos semear um mundo com mais felicidade e com mais sentido de partilha, porque se o mundo produz o que cada um necessita, por que não, efetivamente, poder fazer chegar o elementar a cada uma das circunstâncias e a cada uma das pessoas que nos envolvem. Bom, também a Jacinta foi aqui submetida a uma grande cirurgia no dia 10 de fevereiro. Essa cirurgia foi muito difícil. Aliás, nós atestamos hoje que a virtude que reconhece a santidade dos pastorinhos não é o facto de terem visto Nossa Senhora, mas é sim o facto de terem sido heróis no sofrimento. E com a Jacinta assim efetivamente foi. A Jacinta foi submetida a uma cirurgia praticamente a sangue frio, ou seja, ela estava acordada e não foi anestesiada. Sofreu uma breve e uma ligeira sedação local, num corte de costelas que foi feito no lado esquerdo, onde depois o médico, com ela acordada, com uma seringa, lhe retirou líquido dos pulmões. Esta cirurgia foi tremenda, de tal maneira que o médico, quando terminou a cirurgia, chamou a enfermeira e disse: estou espantado com esta menina. O médico, que era ateu, disse: estou espantado, qualquer criança que tivesse sido submetida a uma cirurgia destas teria esperneado, chorado, gritado, enfim, dito imprecações, mas na verdade a Jacinta só teria dito: meu Jesus, minha Nossa Senhora. E isto ficou de uma forma muito significativa gravado na memória daquele médico descrente, mas que achou de facto aquilo já um testemunho muito importante. Isto também para lembrar que muitas vezes, quando nos dói alguma parte do nosso corpo, nós maldizemos a Deus e até Deus muitas vezes deixa de existir, não é? Fazemos aquela afirmação: ó Deus, se existes, porque é que me acontece isto? Quantas e quantas vezes isso se passa? E nós somos também, a partir daqui, do exemplo destas crianças, interpelados a sermos valentes no sofrimento. O sofrimento não presta, mas se o sofrimento for amorizado, se for colocado amor nesse sofrimento, ele torna-se redentor com o sofrimento de Jesus. E é isso também que sai daqui como mensagem, um bocadinho para o mundo inteiro, deste local de onde a Jacinta partiu para Deus. Desejamos que esta mensagem possa interpelar cada um de vós. Lembrando também que a Jacinta, depois daqui ter falecido, ela foi muito difícil também voltar para Fátima, porque não havia também dinheiro para o transporte, era tudo muito caro e não havia condições. Lá conseguiram fazer uma subscrição pública, um peditório, para que ela fosse para Fátima, e quando ela vai para Fátima, de comboio, já cadáver, não é? Já chega tarde, não tem um funeral condigno, é depositada num jazigo de uns amigos, por assim dizer, o Barão de Alvaiázar, tudo isto muito difícil, quase até pode-se dizer ao jeito de Jesus. Também Jesus foi sepultado à pressa num jazigo também de amigos. É também uma mensagem que nos toca muito esta. E a própria Jacinta também, tendo o seu lado aberto, quase que a dizer que é assim, esta entrega é tão radical que chega a quase a tocar estes pontos ao jeito de Jesus. Inclusivamente o médico que a operou tem uma angústia até ao fim da sua vida de nunca ter sido capaz de diagnosticar exatamente qual era a derivação da doença da Jacinta. Até porque esta questão dela ter sido operada ao peito não era uma questão muito clara, que se pudesse classificar assim de uma forma tão objetiva quanto isso. Também lembrar, e aqui gostaríamos de deixar-vos também esta interpelação e esta mensagem, que aqui desta casa sai hoje muita graça para o mundo inteiro. São muitos os que nos visitam, quem sabe um dia nos possam vós também visitar aqui, mas também há daqui muita luz que parte para o mundo inteiro, acompanhada e iluminada também pelo testemunho desta pequenina criança, que nos deixa aqui esta grande interpelação final. Primeiro, a existência do céu é tão importante. Se juntamente com a ressurreição de Jesus a minha fé no céu é muito forte, na existência da eternidade, eu creio que
a fortaleza destas crianças e o seu desejo de partilharem o céu com Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora e com Jesus, também nos dá uma grande certeza. É um dos mais profundos argumentos de que a eternidade existe. Eles não tinham medo de morrer. Isto quer dizer que realmente só pode não ter medo de morrer quem tem a certeza da eternidade e quem testemunhou, até porque esse céu nos foi mostrado por Nossa Senhora. E finalmente, o testemunho final, que para nós também é fundamental, gostaríamos também de vos passar, é de que a Santa Jacinta foi capaz de conservar a fé até ao fim. Ela e a sua família, a Dona Olímpia, a sua mãe, que viu partir 4 filhos, além do Francisco e da Jacinta, há um irmão que morre antes e há uma irmã que morre depois. Portanto, são 4 filhos que a Dona Olímpia vê. Há aqui também um testemunho de perseverança na fé. Meus amigos, quando a vida for difícil e a vida for complicada, agarremos àquele que pode ser a nossa esperança e que é com toda a certeza a grande solidez e a grande segurança de toda a nossa vida, o próprio Senhor Jesus, o nosso Deus. E aí nós encontraremos o grande e verdadeiro refúgio para a nossa vida. A vida não é só isto. E a Jacinta e o Francisco lembram-nos exatamente isto e remetem-nos também para a importância de sermos capazes nós próprios de conservarmos a graça da fé. Que a bênção de Deus, de Nossa Senhora e a intercessão de São Francisco e de Santa Jacinta Marta os acompanhem.